E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos ver a associação de resistores em paralelo. Vamos lá então? Tá aqui, eu coloquei algumas fórmulas pra gente, tá? Para achar a resistência equivalente. Então aqui ó, é para nós acharmos as resistências equivalentes. Também nós vamos usar a primeira lei de Ohm, que é o R vezes Z para os circuitos, mas no início eu vou falar das fórmulas de resistência equivalente, tá ok? Então, quando eu tiver 3 ou mais resistores, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se forem 3 resistores em paralelo, a gente usa até isso. Se tiver mais resistores, a gente faz do mesmo jeito. Mais um R4 e assim por diante, tá ok? Olha, quando tem 2 resistores, tem essa formulinha mais fácil. Professor, mas eu quero usar de cima. Dá certo? Dá. Mas essa aqui, ó, vai agilizar a tua resolução, tá bom? Então, quando eu tiver 2 resistores, olha lá, eu faço. REC é igual a R1 vezes R2, R1 mais R2. Desculpa, pessoal. Sempre é o produto pela soma, quando for 2 resistores, tá bom? Agora, quando for N resistores iguais, eu faço REC igual a R sobre N. Imagine que eu tenho lá 3 resistores de 30. Então, eu já vou fazer 30, se eles são iguais, dividido por 3, que eu falei que são 3 resistores. Já vou mostrar um exemplo desse também. Na lousa, eu já coloquei um com 3 resistores e um com 2 resistores. Primeiro, só lembrando, se a associação for em série, como nós já estudamos, a associação em série, o I é o mesmo. A corrente que passa por cada resistor é a mesma. Já aqui não. O que é o mesmo? É o U, é a DDP. O I não vai ser igual para resistores, serão diferentes. Porque ele vai chegar aqui, ó. Imagine que eu estou entrando com um I aqui. Aqui, ó, ele vai dividir em 3, ó. I1, I2 e I3. A corrente será diferente para cada resistor. Isso caracteriza uma associação de resistores em paralelo, tá? O U é igual. Então, aqui, ó, para esses resistores, se ele colocar aqui o valor de U, imagine 220 volts. Então, o U vai ser igual para os 3 resistores, mas a corrente não, tá? Mas não é agora que eu vou falar disso, só estou mostrando isso para vocês, mas já eu vou fazer um exemplo calculando os rins, calculando a tensão, se for o caso de cada resistor, mas de cada resistor no caso aqui é igual, né? Mas ele pode pedir a tensão de um resistor, ou pedir o I, e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Aqui eu só vou calcular a resistência equivalente. Então, nesse caso que eu tenho 3 resistores, ou mais, eu vou usar essa aqui, ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, tá? Esse aqui eu posso chamar de R1, esse de R2 e esse de R3, ok? Então, vamos substituir aqui na fórmula. Como é que vai ficar? 1 sobre REC vai ficar 1 dividido por 12, mais 1 dividido por 6, mais 1 dividido por 4. Você pode tirar o MMC ou eu faço de um jeito mais fácil. Você pode fazer o MMC para todos, tá? Nesse caso aqui eu pego o maior e vejo 6 é múltiplo de 12, 4 é múltiplo de 12? É, então eu pego 12. Professor, mas eu quero tirar o mínimo. Pode tirar o mínimo sim. Então você vai sempre dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então vai ficar 12 dividido por 12, 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Ok, pessoal? Professor, por que eu peguei o 12? Poderia pegar o 6? Não, você vai pegar o maior desses valores e ver se são múltiplos. Ou tira o MMC para fazer o MMC aqui, tá bom? Esse é um jeito que eu acho mais fácil. Eu pego o maior número se for múltiplo, ótimo. Se não for, eu faço o MMC, ok?
Então, como que ficou aqui? Ficou 1 sobre REC. Aqui, ó, vou somar em cima, ó. 3 com 2 com 1, 6. Agora, é só multiplicar em x, ó. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 6 REC igual a 12. Então, REC é igual a 12 sobre 6, que é igual a 2 ohms. Pronto, esse é o valor da resistência equivalente. Então, olha lá, o que eu fiz? Primeiro, eu verifiquei que são 3 resistores. Então, 3 ou mais resistores, essa é a primeira forma. O que eu fiz? Peguei a fórmula. Chamei o primeiro de R1, o segundo de R2 e o terceiro de R3. Então, R1, substituí aqui 12. O R2, substituí aqui 6. E o R3, substituí aqui 4. Peguei o maior, vi se os outros são múltiplos, são, e aí eu coloquei ele aqui e fiz a continha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 por 12, 1, vezes 1, 1. 12 por 6, 2, vezes 1, 2. 12 por 4, 3, vezes 1, 3. Somei, ó, 1 com 2 com 3, 6. Fiz aqui a multiplicação em cruz, cheguei que o REC vale 2 ohms. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos para o segundo agora. Se vocês observaram, acontece a mesma coisa aqui, ó. Vem uma corrente I aqui, vai chegar aqui e ela vai se dividir, ó. A corrente se divide. Isso mostra que ele está em paralelo, correntes diferentes, tá bom? Então é o seguinte, eu verifiquei que tem 2 resistores agora. Ou 2 resistores tem essa formulinha que é mais fácil. É só fazer o produto pela soma, ok? Então, como é que fica ali o produto pela soma? Vamos ver? Vamos colocar a fórmula aqui primeiro. REC é igual a R1, é o produto, tá? Dividido pela soma agora. R1 mais R2. Agiliza, tá bom? Mas se você quiser usar a de cima para fazer com 2 também, tudo bem. Eu pego essa que eu acho mais fácil, só fazer o produto pela soma. Então, como é que ficou aqui? REC. Quem é o R1 e R2? Tanto faz, tá? Vou chamar esse aqui de R1 e vou chamar esse aqui de R2. Então, vai ser 10 vezes 15, aqui 10 mais 15. Então, ficou 150 por 25. Ó, 10 vezes 15, 150. 10 mais 15, 25. Quanto que dá o REC? Faz aí. 150 por 25. Fez? Deu 6 ohms. Então aqui, ó, como eu disse, eu primeiro verifiquei se está em paralelo. Se está em paralelo com 2 resistores, eu fui lá e peguei a formulinha que é o produto pela soma. Chamei o 10 de R1, o 15 de R2, fiz. R1 vezes R2, 10 vezes 15, e R1 mais R2, 10 mais 15. Feito as contas, né? 10 vezes 15, 150, 10 mais 15, 25. Fiz 150 por 25, 6 ohms. Então, eu estou ensinando a encontrar resistência equivalente. Já já a gente vai usar essa resistência equivalente nos próximos exemplos. Ó, então eu fiz um com a primeira fórmula, fiz um com a segunda fórmula, agora eu vou fazer um com a terceira fórmula, tá? Eu preparei um aqui para vocês, vou colocar aqui o item C, então. Esse daqui, ó, o item C. Com 3 resistores iguais agora, ó. Quando for 3 resistores iguais, por exemplo, aqui, ó, 30, ó, 30 e 30, por exemplo, tá? Então, a formulinha que eu passei que estava aqui embaixo, REC é R sobre N, tá? Então, como é que fica aqui? Fica o seguinte, REC, eu tenho aqui, eu já falei para vocês, ó, ele vai chegar aqui, ó, e a corrente vai ter 3 caminhos, então tá em paralelo, tá? Então vai ficar 30
Se todos são de 30, eu tenho 3, então eu faço 30 sobre 3. Então, o REC vale 10 ohms. Então, essa é a associação de resistores em paralelo. 3 exemplos, um com 3 resistores, tá? Ah, professor, você tem 3 resistores, eu poderia usar essa forma? Poderia, mas ia ser mais fácil. Então, aqui com 3 resistores diferentes, aqui com 2 resistores a outra formulinha, e aqui com vários resistores iguais eu faço assim. Agiliza se você souber as 3 formulinhas. Claro, tem que saber para facilitar. Essa aqui e essa aqui facilita a tua resolução. Você agiliza a resolução, tá? Então, esses foram os primeiros exemplos só para achar resistência equivalente. Agora eu vou colocar um outro exemplo que eu tenho que achar a resistência equivalente. Eu vou ter que achar talvez o I, talvez o U, o I de cada um, o I total, tá? Até daqui a pouquinho. Vamos ao segundo exemplo, então. Então, acompanhe comigo aqui, ó. Observe o circuito abaixo e calcule. Então, ele deu um circuito aqui que ele deu 100 volts. Aqui, o primeiro, resistência de 20, segundo de 20, o terceiro de 10. Ele quer a corrente individual de cada resistor, ele quer a resistência equivalente e ele quer a corrente total do circuito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu sei aqui? Que está vindo uma corrente I e cada resistor vai passar uma corrente diferente. Ah, professor, mas aqui é 2 de 20. Ah, tudo bem, esses dois são de 20. A corrente que vai passar em I2 vai ser a mesma que vai passar em I3. Precisa calcular 2 vezes. E depois a gente vai calcular o I3, tá bom? Lembrando, na associação em paralelo, a DDP, que aqui no caso é 100 volts, é igual para cada um desses resistores. Essa é uma característica da resistência em paralelo, tá bom? É igual um circuito que chega dentro da casa da gente. Os aparelhos que nós temos em casa, das lâmpadas, tudo 110, tá? Então, a DDP para todos os aparelhos 110. Na nossa residência, né, na nossa casa, a associação é em paralelo, tá? Imagine se fosse em série, queimavam um aparelho ou queimavam uma lâmpada, todas as lâmpadas não acendiam. Não tem condições, né? Então, eu coloco em paralelo, porque queimou uma, todas as outras continuam funcionando. É a mesma coisa aqui, ó. Se tem uma lâmpada aqui, ó, ela queimar no meio, as outras duas continuam funcionando. Então, em paralelo, as correntes são diferentes, ok? Então, primeiro, vamos calcular a corrente individual para cada um. Ora, como que eu calculo a corrente elétrica? Lá na primeira lei de Ohm, O R vezes I. Se eu quero calcular o I1, então eu vou pôr assim, ó, R1, I1. Tá ok, pessoal? Então, o R1 vezes I1. Deixa eu só pôr um pouquinho mais para cá, que dá para fazer na mesma linha. A, O, R1 vezes I1. Então, me diga aí, quanto vale o R1? O R1, gente, deixa eu melhorar esse U, parece um V. O R1 vale 20, certo? E o U? O U a gente tem, então a gente já vai substituir. 100 igual a 20 vezes I1. Ok? Ó, o U é o mesmo. Esse aqui é o U. Ó. O U vale 100 volts para todos eles, porque está em paralelo. Então, U, 100. R1 eu não sei que é 20. Desculpa, o R1 eu sei que é 20, o I1 que eu não sei. Então, agora é só passar o 20 dividindo. Então, vai ficar 100 dividido por 20 igual a I1. Então, o I1 vale 5 amperes. Tá ok, pessoal? Vamos de novo, então? Como que eu calculo a corrente individual de cada resistor? Pela primeira lei de Ohm, o R vezes I. Lembra que eu falei que é URI? O R vezes I. Está aqui. Só que eu quero para o resistor 1. Vamos chamar esse aqui de resistor 1, esse de resistor 2 e esse de resistor 3. Ok? Então, eu vou lá. O R1 vezes 1. O U eu tenho. Olha lá, 100. O R1 eu tenho.
20. O que eu quero saber ali, ó, é o I1. Então, o 20 está multiplicando o I1, certo, pessoal? Se ele está multiplicando, ele vai passar do outro lado dividindo. Então, 100 dividido por 20 dá 5 amperes. Eu não vou repetir a mesma conta para o outro, porque é igual. 20, aqui o resistor 2 é igual. Então, eu já posso afirmar para vocês que o I2 vale 5 amperes. Porque é a mesma resistência. Então, vai ser a mesma corrente, porque a tensão é a mesma. Ok? Agora, vamos calcular o 3. Então, U é igual a R3 vezes 3. Quanto vale o U? 100, né? Que é igual para todos. Quanto vale o R3? O R1 valia 20, tá vendo? O R3 vale 10. Quanto vale o I3? É só fazer 100 dividido por 10. Então, o I3 vale 10 amperes. Pronto! Então, aqui em R1 passa uma corrente de 5 amperes. Em R2, como é igual, né, a DDP é igual e as resistências são iguais, a corrente será a mesma. Então, também vai ser de 5 amperes. O R3, apliquei a mesma formulinha, que é a primeira lei de Ohm, o R vezes I para R3 para achar o I3. A tensão é a mesma, porque eles estão em paralelo. A resistência 3 é 10 vezes 3. O 10 está multiplicando, passei dividindo. 100 por 10 é 10. Tá ok, pessoal? Esse é o item A. Tá vendo? Eu sei que as correntes são diferentes e eu calculei. Elas são iguais aqui nesse caso porque as resistências são iguais, do 1 e do 2. Por isso que eu não calculei de novo, tá bom? E a resistência equivalente? Vamos calcular a resistência equivalente. Nesse caso, eu tenho 3 resistores. Tenho 2 iguais. Professor, eu posso fazer aquele de 2 iguais e depois fazer com 2 de novo? Pode. Mas quando tem 3 ou mais, eu já jogo essa fórmula aqui que eu acho mais fácil. Ó, 1 sobre REC, 1 sobre R1, 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Certo, pessoal? Então, acompanhe comigo aí. Quem é o R1? Quem? 20. O R2 também, 20. E o R3 também... Não, também não. O R3 é 10, né? Se fosse tudo 20 era mais fácil. Aí eu já fazia 30 por 3, que nem eu fiz o item C. Então eu vi o maior aqui, ó. O maior aqui no caso é 20. Se o maior é 20 e o 10 é um múltiplo de 20, eu pego 20 mesmo. Então 20 dividido por 20 dá 1. Vezes 1. Sempre você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 20, de novo vai dar 1. Tá? Agora, 20 dividido por 10 vai dar quanto? 2. Vezes 1, 2. Então, 1 sobre REC vai ser 4 por 20. Multiplica isso em cruz. Vai ficar 4 REC igual a 20. Então, o REC vai ser... O 4 não está multiplicando, pessoal? Ele vai passar dividindo. 20 por 4... Então, o REC deu 5 ohms. Pronto, olha aí. Esse é o item B, a resistência equivalente. Então, eu vi que tem 3 resistores e 3 ou mais resistores, eu uso essa. 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. R1 vale 20, R2 vale 20, e R3 vale 10. Peguei o maior eu vi que o 10 é múltiplo do 20, coloquei aqui. Então, 20 dividido por 20, 1 vezes 1. 20 dividido por 20, 1 vezes 1, 1. 20 dividido por 10, 2 vezes 1, 2. Somei, ó, 1 com 2, 4. E multipliquei em cruz e cheguei que vale 5 ohms. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos para o item C. Olha, o item C tem 2 maneiras de fazer. Se ele quer saber a corrente total, é só fazer I1 mais I2
mais I3. Como nós já calculamos o I1, o I2 e o I3, é só somar. Professor, mas você falou que tinha duas maneiras. Espera que eu já vou mostrar outra. Talvez você não vai ter o I1 e o 2 e o 3 calculado, aí você vai usar essa segunda maneira que eu vou te mostrar. Quem é o I1 aqui, pessoal? O I1 tá aqui, 5. O I2 também, 5. Mais o I3, que vale 10. Então, o I total deu 20 amperes. Mas imagine essa situação que você não tenha o I calculado. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa aqui, ó. O R vezes I. Só que qual R você vai pegar? O REC. Olha como vai dar o mesmo valor. Quanto vale o U? Olha aí para mim. Quanto vale o U? Tá aqui, ó. 100. Ó. Quanto vale o REC? Acabei de achar no item B, ó. O REC vale 5. Então, eu vou passar o 5 dividindo. Então, vai ficar 100 por 5 é igual a I. E então, vale 20 amperes. Esse I é o I total, tá? É o I total. Quando eu uso a primeira lei de Ohm, que é o URI, com o REC, você está substituindo aqueles 3 resistores pela resistência equivalente. Então, na verdade, você for com esse circuito aqui, ó. Deixa eu desenhar ele rapidinho aqui para vocês, ó. Você for com esse circuito aqui, ó. Então, aqui é 100 volts, aqui é 5 ohms. E aí, o que você faz aqui? Você calcula a corrente ali. Porque você tem a resistência equivalente. Então, para você achar o I total, você usa a resistência equivalente, olha lá. E é o mesmo valor. Ok? Então, esse foi o segundo exemplo. Já já eu volto com o terceiro exemplo, ok? Vamos para o terceiro exemplo, então. Então, olha lá. 3 resistores são associados em paralelo conforme o esquema abaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele deu aqui, ó, o R1, o R2 e o R3. E ele fez duas perguntas nesse. A resistência equivalente, tá? A resistência equivalente. E ele também perguntou a intensidade da corrente elétrica total, tá bom? Então vamos lá. 3 resistores ou mais, eu já mostrei para vocês essa fórmula aqui, ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, porque eles são diferentes, tá? Se fossem iguais, eu fazia R dividido por N, tá bom? Imagine se fosse 3 resistores de 6. Então, ficaria 6 dividido por 3. Mas como são 3 resistores diferentes, eu tenho que usar essa. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, olha lá para mim no exercício, aqui no esquema, e me fala quanto que é o R1. Olha lá, o R1 vale 2. Quanto vale o R2? 3. E o R3 vale 6. Então, como eu falei que é mais fácil, o maior é o 6. 3 é múltiplo de 6 e 2 também. Então, vamos tirar aqui, ó, 6. Como eu estou falando sempre, viu, gente? É divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vai lá. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1. Então, aqui ficou 6 sobre 6. Olha lá, 3 com 2, 5 com 1, 6. Então, 1 sobre REC é igual a 1. Então, REC vale 1 ohm. Pronto! Olha que simples. Está em paralelo, porque o I que entra aqui se divide, ó. Aqui, ó, é um nó aqui, ó. Então, ele vai se dividir ali. Então, se dividir, eu tenho lá REC. Eu tenho aqui, se está dividindo, são correntes diferentes, então está em paralelo. Se são 3, eu uso essa fórmula, 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Coloquei aqui, ó lá, tá vendo? Deu 1 ohm, substituí.
E agora, como é que eu acho a corrente total? Professor, mas eu não tenho o I1, no I2, nem o I3, como eu expliquei no item C do exercício anterior. Se eu tivesse um I1, I2 e I3, eu já faço direto, calculo lá, somo cada um. Quando eu não tenho, eu vou usar essa daqui, ó. O é REC vezes I. Quanto vale a DDP aqui, gente? 12. O REC vale quanto? 1. E o I? Não sei. Esse I, lembrando que é o total. 12 dividido por 1 é 1. Então, o I total vale 12 amperes. Tá ok? Então, quando você não sabe qual cada uma das correntes aqui em cada resistor, se ele pedir a corrente total, você aplica essa fórmula e dá direto. Você não precisa achar R1, I1, I2 e 3. Você aplica aqui que você já acha direto. Tá ok? Então, nesse exercício, ele deu 3 resistores diferentes. No item A, ele pediu a resistência equivalente. Encontramos. No item B, ele pediu a corrente total. Utilizamos a resistência equivalente para achar o I total e achamos de 12 amperes. Ok? Já já eu volto com o último exemplo. Então, vamos ao quarto e último exemplo. Então, vamos lá. Ó. Dado o circuito abaixo. Então, ele deu esse circuito aqui. E ele perguntou, calcule a DDP. Verdade, ele não deu a DDP. Depois calcule I2, olha lá, não temos I2. E depois calcule o I total, ok? Então vamos lá. No item A, ele pediu a DDP. Professor, como é que eu vou achar a DDP? Se vocês observarem, olha aqui, esse circuito, claro, ele está em paralelo. E o que nós sabemos do circuito em paralelo? Que a DDP é igual para os dois resistores aqui no caso. Então, nesse caso aqui, ó, você tem o I1 e eu vou colocar aqui, ó, o R1. E esse aqui é o R2, tá? Então, ali você tendo o I1 e o R1, você consegue achar a tensão. Então, fica assim, ó, deixa eu pôr em vermelho para ficar destacado. O R1 vezes I1. Você tem o R1 e o I1. Então, como está em paralelo, você consegue encontrar. Quem que é o R1? 12. Quem que é o I1? 4. Então, o U vale 48 volts. Ok, pessoal? Olha lá. O U eu não tenho, mas eu tenho o I1 e o R1. Fui lá e calculei o U. Agora, olha o que ele está pedindo aqui, ó. Calcule o I2, quer dizer, calcule a corrente elétrica que passa em R2. Ora, se eu tenho R2, o senhor não tem U? Tem sim, ó, você achou no item A, ok? Então eu vou aplicar a mesma fórmula, só que agora eu vou aplicar para o R2. E olha só, agora você tem o U. O U é 24. Você tem o R2. O R2 vale 24. E você quer o I2. Então, olha só. Aqui o U não é 24, não. É 48, tá? O U tá aqui, ó. O U vale 48. Quem vale 24, ó, é o R2. E aí nós vamos achar o I2. Se o 24 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu chego à conclusão que o I2 vale 2 amperes. Porque 48 por 24 vale 2. Então, olha que fácil. Fácil assim, eu acho pelo menos, né? Acredito que vocês também estão achando. Eu não tenho, mas eu tenho o R1 e o I1. R1 e 1, calculei o U. Utilizando o U aqui para o R2 e 2. Porque eu não sei o I2. O U, então, vale 48. O R2 vale 24 e eu acho o I2. Passo 24 dividindo e calculei o I2. E para terminar, então, essa aula, o I total. Então, o I total, nesse caso, se eu tenho o I1 e eu calculei o I2, é só somar o I1 mais o I2. Então, ficou 4 mais 2 e o I total vale quanto, gente? 6 amperes.
Tudo bem, gente? Olha lá, o I total vale 6 amperes. Professor, se ele pedisse o REC, eu tinha que fazer R1 vezes R2, R1, mas também dá certo, R1 vezes R2, que é o produto pela soma. Mas imagine que ele tivesse também pedido o REC. Ora, eu consigo achar por essa fórmula, ó. U é REC vezes I, e esse é o I total. Então agora eu não precisaria achar, porque eu tenho o U e eu tenho o I total. Quanto vale o U? 48. Então fica REC vezes I total. Então vamos pôr aqui no entender, ó, para calcular o REC. Estou fazendo aqui o entender. O I eu sei que é o I total é 6. Então ficou 48 por 6. Então o REC deu 8. 8 vezes 6, 48. Ah, professor, então eu posso achar o REC assim também? Pode. Se você tem o U, que é 48. Se você tem o I total, você pode substituir nessa forma. Ah, mas eu gosto de fazer o produto pela soma. Pode fazer também. Mas eu só estou mostrando aqui mais uma alternativa. Quando você tem o U e tem o I total, você pode jogar nessa formulinha e achar a resistência equivalente. REC é a resistência equivalente, né, gente? Então, o U é 48 que eu achei no item A. O I total eu achei no item C. Substituí aqui, achei o REC lá. 48 por 6 dá 8. Tá ok, pessoal? Então, hoje foi a aula sobre associação de resistores em paralelo. Nós já estudamos online associação de resistores em série. Hoje nós estamos estudando a associação de resistores em paralelo. Na próxima aula, ou na próxima videoaula, eu vou explicar alguns exemplos, né, de associação de resistores misto, tá? Que vai ter a parte paralela e vai ter a parte em série, tá ok? Até a próxima aula, bons estudos!